Olá, boa noite a todos vocês, como estão? Nós estamos aqui, né, nessa segunda-feira, pós-eleição, as pessoas de ressaca. Opa, só um pouquinho. Aqui, processo, processo eleitoral é bacana, né? A gente fica tenso, torcendo. Boa noite, Tedalso, tudo bem? Aí, o doutor Felipe Aragão. Então, olha só. Tá chegando o nosso evento 22 e 23 de outubro, agora em São Paulo. Depois a gente pode. Tem até os telefones para vocês verem o endereço. É perto de São Vicente, né? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Qualquer coisa o Felipe fala o endereço direitinho para vocês aí, tá? Ah, então, um excelente curso que leva a gente a aprender a utilizar o biomodulador Tena, certo? Que é esse aparelhinho aqui, tá? Eu tive a oportunidade de trazer esse agora, recentemente, dos Estados Unidos, um aparelho que você consegue medir a voltagem do organismo e devolver a voltagem do organismo, sabe? É claro que não é só isso, o aparelho ele faz muito mais coisa e é justamente isso que o Dr. Felipe e a Zaica nós vamos estar apresentando para vocês nesse final de semana, tá? Eu vou convidar agora o Felipe, tá, para já dar aqui um oi para vocês. Espera aqui. Opa. E já enviei aqui o convite para o Dr. Felipe. Opa! Tudo bem? Fala, Davi, tudo bom? Maravilha. Tá me ouvindo bem? Calma aí. Opa, a internet é aqui, né? Estamos nos ajustes. Deixa eu chamar também Tá me a escutando bem? Zaica. Tô escutando. Perfeito. Tô escutando, pode aí se apresentando aí para as pessoas. Então tá bom, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem aí em casa. E eu sou o Dr. Felipe Aragão, sou médico, assim como o Davi. E a gente trabalha há um bom tempo, uns bons anos aí com o biomodulador Tenant, que é uma ferramenta muito, muito bacana para quem é profissional de saúde e quer melhorar a qualidade do atendimento, principalmente depois que você entende sobre voltagem, né, Davi? Exatamente, Aí é. a gente vai fazer o curso, né, dia 22 e 23 de outubro, para quem se interessar, vai ser um investimento muito válido para o seu atendimento, e vai ser aqui em São Paulo, né? Vai ser em São Paulo, no auditório aqui onde fica o meu instituto, fica na região da Vila Mariana, próximo ao metrô Vila Santa Cruz, Mariana. Vila Mariana, eu estava confundindo. tá? Então, é super acessível também para todo mundo que quiser e vai ser sempre a gente tem, graças a Deus, tivemos ótimos feedbacks, né, Davi, com os nossos alunos. A gente vai para a terceira turma agora, né? Exatamente. Gente, assim, olha, adiantando para vocês, eu acho que muitas pessoas que me acompanham e acompanham o Dr. Felipe também nas redes sociais, vocês já viram nós falarmos sobre isso, tá? A coisa mais espetacular é quando você aprende que o nosso corpo funciona à base de eletricidade. Isso aí é um divisor de águas muito interessante, porque você entende que a célula é uma bateria. E ó, uma célula somando com a outra, nós somos uma bateria um pouquinho maior. E quando nós estamos doentes, uma doença crônica, seja ela qual for, essa bateria ela perdeu força, ela perdeu voltagem, certo? E existem várias questões, vários quesitos que a gente pode trabalhar junto com este equipamento, o biomodulador Tena, para recuperar a voltagem do paciente. Claro que nós fazemos outras coisas associadas,
mas basicamente esse aparelho ele serve para isso. E com isso também a gente faz aquela terapia famosa que as pessoas procuram muito na internet, que é a síndrome da bola de boliche. E também, quando você está com essa síndrome, significa que seu corpo não está carregando a bateria dele de forma adequada durante o sono, né? Tem várias formas da gente abordar isso, ensinar isso, verificar a voltagem do organismo nos seus pontos de energia, é uma coisa muito interessante. E o Dr. Felipe é expert nesse assunto. Quando a gente fala sobre biomodulador, no curso a gente vai entregar muito mais, né, Davi? A gente fala tanto que Sim. a gente não faz o curso só para mexer no aparelho, porque isso daí seria menosprezar, eu acho, o aparelho, né? Porque tem muita coisa boa para se fazer. E é esse o intuito desse curso, né? Trazer um pouco da noção do tratamento realmente integral. Então, unir a voltagem, né, que vai fornecer a energia suficiente para o corpo funcionar, entender um pouco sobre tratamento de terreno biológico e tratamento do corpo até em nível espiritual, né, que a Zaika domina demais esse assunto e dá um show lá para a gente também. Exato, né? Porque a gente vai aprendendo que nós temos corpos, né? Bases energéticas, física, eletromagnética, mental, emocional, espiritual e assim por diante. Então, tudo que nós precisamos é entender aonde a gente precisa ou pode atuar nos nossos pacientes. Você, terapeuta, nós já tivemos também pessoas que têm, né, parentes doentes ou a si mesmo doente, fazendo o curso justamente para poder aprender a utilizar o equipamento e usar em si. Porém, você que é terapeuta, você vai ter um instrumento na sua mão diferenciado, tá? Eu costumo dizer assim, a gente está muito acostumado com terapias bacanas, excelentes, como o ozônio, biofísica, cataforese. Oba, boa noite! Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite, doutor. Que bom falar com vocês. Saudade, doutor Felipe. Como é que tá por aí? Tudo bom, Zaika? Tudo Boa maravilhoso. Boa noite, bom te ver noite. também. Logo estaremos presencialmente, né, conversando. É isso aí. Boa noite a todos da live que estão conosco. Boa noite, doutor Davi. Pode continuar falando. Então, a gente estava Aqui. falando que o corpo ele é subdividido em vários campos energéticos, né? E um deles é o campo emocional, que você também aborda no nosso curso. Mas é interessante quando, por exemplo, você atua com o biomodulador, quando você melhora a voltagem, a energia do corpo físico, obviamente você tem reflexo em todas as partes do organismo. Isso é a coisa mais interessante que tem. Então, você vai aprender no nosso curso a avaliar os seus centros de energia, saber qual aquele que está com uma voltagem adequada ou não, o que aquele centro de energia, quando ela está baixa, o que representa, qual o reflexo que você tem no seu corpo, qual o órgão que está envolvido e o que a gente pode fazer para recuperar isso. Eu achei esse é o ponto que a gente começa a ter o entendimento e o que a gente falou agora há pouco sobre terreno biológico, né? A questão do terreno, quando você consegue entender o conceito de terreno biológico, é isso que a gente quer passar para vocês no curso, o seu tratamento fica mais completo, porque você vai entender que tudo o que ele tiver de sintoma parte de um terreno saudável ou doente. Então, se ele está bem, o terreno biológico dele tende a estar bom. Se ele está com muitos sintomas, provavelmente o terreno dele não tá bem nutrido. E isso para você conseguir. E às vezes você vai pensar, por exemplo, você deve ter muito profissional de saúde aqui, terapeuta, enfim, que já deve ter tido essa experiência. Dar o melhor suplemento para o paciente,
faz a melhor terapêutica, o que ele aprendeu na experiência dele com os livros, e quando vai receber o paciente de volta, ele não teve o resultado que esperava, né? E aí quando você consegue entender essa questão de voltagem, né, que a voltagem determina o pH do organismo, isso daí começa a ficar um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo você consegue entender por que aquele tratamento que você propôs não deu certo. Talvez não é o tratamento que foi escolhido errado, mas a abordagem, faltou algumas coisinhas aí em termos de tratamento para corrigir e ter essa eficiência. E quando a gente fala em abordagem, a gente vai entregar para vocês, nesse curso, um mapa muito especial de como fazer essa abordagem consigo mesmo e com o seu paciente. É um público bem diferenciado desse curso, de profissionais que realmente buscam uma terapêutica eficaz, forte, que traz uma resposta muito integrativa, né? Não que as outras não sejam, mas eu tenho que dar o braço a torcer, como diz, né? O biomodulador Tenant é um aparelho ímpar no mundo para mim, como o Quantec Pro. É um aparelho assim que realmente eu me rendo. Sou muito apaixonada por esse aparelho, pela tecnologia desse aparelho, e Deus me presenteou aí com dois grandes parceiros nesse curso que sabem muito, então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe SBB Brasil, e é com muita alegria que a gente está preparando esse curso para vocês. Tenho certeza que vocês vão ver coisas que vocês não viram em nenhum outro lugar ainda, e nós vamos com certeza ter um momento lá que chama hands-on, não é, doutor Felipe? A gente vai entregar na prática e na pele qual é a sensação que o biomodulador deixa em você depois de você ser recarregado. É como se eu pegasse você e colocasse naquela base de recarregar a pilha. Sabe aquela pilha que recarrega? A gente vai fazer isso com vocês em tempo real no curso, né, doutor? É isso aí, a gente faz junto, eu, a Zayka e Davi, a gente vai monitorando, né? Então a gente tem a parte teórica, um dia inteiro de teoria para entender, né? Não adianta só fazer também, tem que também pensar o que está fazendo para você ter é, mais opções de tratamento. E depois a gente tem um período inteiro que a gente faz com que todos aprendam. Então, o interessante, acho, o diferencial do nosso curso, né, em termos de curso mesmo, porque realmente nós somos o único curso aqui no Brasil que fala sobre o biomodulador. Mas em termos de curso mesmo, a gente entrega muito, até na questão de você conseguir sair de lá, literalmente, aplicando na segunda-feira os conceitos, né? A gente sabe que tem muitos cursos que às vezes fala isso e na segunda-feira fala, meu Deus, estou perdido. Mas lá não, a gente faz questão de cada aluno chegar, beleza, eu estou seguro para fazer, eu sei o que eu tenho que fazer na segunda-feira, eu tenho meu aparelho, vou praticar agora com muito mais tranquilidade. Esse é um aparelho, gente, olha só, esse aqui, né, esse modelo, para vocês entenderem a questão da voltagem. Ó, eu vou encostar na minha testa, ele dá uma medida lá, ó, 42. Certo? 42, no horário desse, eu provavelmente esteja com uma voltagem negativa. Isso é extremamente importante para o funcionamento celular. E ela está num nível fantástico, nesse horário aqui. Tá certo que eu acabei de fazer, viu, Felipe? A inalação de hidrogênio faz mais ou menos uma hora, que acaba dando um aporte de antioxidantes, de carga negativa no nosso organismo. Só que com isso aqui, a gente, além de medir, eu consigo devolver voltagem, especificamente em áreas particulares do organismo, e com isso é que nós vamos abordar nesse curso para vocês entenderem como é que a gente pode fazer uso
usufruir ao máximo desse equipamento. Como a Zayka falou, é um equipamento diferenciado. O Felipe, ele foca muito nos atendimentos dele de doenças autoimunes e é muito vantajoso quando você pega um paciente com doença autoimune e você consegue recuperar a voltagem daquele organismo. Fora a questão de mudanças alimentares, outras práticas que devem ser feitas para esses pacientes, mas a recuperação da voltagem é primordial para o corpo voltar a funcionar. Da mesma forma que um iPhone. Você pode ter um iPhone fantástico, tecnologia maravilhosa, mas se ele não tiver carga, ele não funciona, ele não vai fazer os seus processos lá tão minuciosos. E o organismo funciona da mesma forma. Cada vez mais que a gente entende isso, mais oportunidade você dá para melhorar a vida do seu paciente. É isso mesmo, é realmente uma terapêutica muito diferenciada e a gente vai caprichar principalmente nessa parte teórica porque tem muita coisa nova nessa prática. A gente vai aprender, inclusive, a terapêutica da síndrome da bola de boliche, como tratar, né, essa síndrome. A gente tem esse nome tão diferente para essa síndrome, né, que a gente aprendeu com o Dr. Jerry Tennant, porque a nossa cabeça ela tem um peso muito aproximado e parecido com o de uma bola de boliche. E quando esse esfenoide, que é esse osso que está no nosso crânio, ele se desvia, ele fica um pouquinho mais tortinho, o que acontece? Ele desvia todo o corpo, desvia os membros, desvia a energia. Então a gente sofre por um processo de desorganização elétrica. Nós somos uma pilha perfeita e o nosso processo de polaridade ele funciona realmente de norte a sul, né? A gente tem os pontos extremos do corpo, né? A base do cóccix, ali, daquele ossinho, o último ossinho da coluna ali, que é como é que é o nome do ossinho, doutor? O último ossinho da coluna? O cóccix? Mas tem em formato de pirâmidezinha, fugiu o nome agora. Como é que lembra? Lembra pra mim? Fugiu também, vamos embora, cansado. Cansadinha. Vamos continuar. Não, o último é o cóccix. É o cóccix, ok. Mas tem a estrutura final, não tô lembrando aqui. Tem o Quando sacro. O sacro, exatamente. Sacro, Fugiu aqui. Essa estrutura final do sacro, ela faz toda a ligação da parte piezoelétrica, da devolução de energia, e a outra ponta é a nossa pineal, onde chega na nossa pineal, onde essa terapêutica vai empurrar a nossa energia de baixo para cima, onde a gente vai equilibrando cada centro de energia, devolvendo com o biomodulador, até regularizar o nosso fluxo simpático e parasimpático, fazendo com que você devolva para a sua vida toda a vitalidade, energia, disposição, entrega adequada de hormônios. Você vai dormir melhor, você vai ter vários benefícios. É até complicado falar em tão pouco tempo e listar para vocês os inúmeros benefícios que eu já consegui ver em nossos pacientes com a técnica do biomodulador e, em especial, da síndrome da bola de boliche. Nós sabemos que essa síndrome que entorta o corpo, que faz com que o corpo perca energia, pode vir a desenvolver vários sintomas muito dolorosos. As pessoas sofrem bastante com dores, chegando a fazer, de repente, até cirurgias desnecessárias, porque poderia ser resolvido de uma forma muito mais simples. Mas quanto mais você deixa, mais vai agravando, vai entortando, vai inflamando, você vai perdendo realmente voltagem, você vai realmente perdendo flexibilidade. E as terapêuticas desenvolvidas com esse aparelho vão auxiliar você a recuperar todas essas coisas. É claro que, dependendo do nível que você estiver de inflamação e de oxidação, a gente vai ensinar no curso também algumas outras coisas que você vai fazer em conjunto com a síndrome, né, da bola de boliche, essa correção. Mas eu quero dizer que esse aparelho ele é algo
Surreal. A Rafaela está perguntando aqui como adquirir o aparelho. A gente vai passar no curso, Rafaela, todos os passo a passos para você adquirir o seu aparelho. Nós vamos mostrar as modalidades de aparelho, os upgrades que teve, as peças, os acessórios, o que fazer com cada peça, como fazer. Nisso, o doutor Felipe é assim super detalhista, perfeccionista, maravilhoso, não é, doutor? Não, isso aí a gente tem um contato muito próximo com a equipe deles lá nos Estados Unidos, então a gente consegue auxiliar. Já faz muitos anos que eu e a doutora V a gente trabalha com o biomodulador, então a gente não começou tendo os melhores equipamentos, a gente começou com o básico, então com o básico também dá para se fazer um ótimo trabalho, Muita né? Então coisa. que isso tem que ficar bem claro. Então a gente vai passar todas as dicas, qual equipamento comprar, qual que é melhor para iniciar, qual vai ser o objetivo, né? Então isso a gente discute muito, às vezes o paciente, o próprio aluno fala, olha, na minha clínica eu atendo isso, então de repente tem alguns aparelhos lá que faz mais sentido naquele início. Para outro tipo, para outro nicho num aluno pode ser necessário outro tipo de aparelho. Então a gente orienta bem nessa questão e além disso você vai poder também utilizar no meio, ver, né, como que funciona cada aparelho, para que serve cada coisinha em específico, o que pode somar, o que pode te ajudar nesse começo, que vai fazer mais sentido depois. Então, o curso ajuda bastante nisso e, obviamente, que a gente tem a gente já conseguiu organizar todo o trâmite, né, para que você consiga consiga adquirir o seu aparelho de forma bem segura e que chegue aí inteiro nas suas mãos, né? Porque não sei se vocês sabem, mas esse aparelho é um aparelho importado, só não vende aqui no Brasil, é só nos Estados Unidos. E antigamente as pessoas tentavam enviar para o Brasil, e chegava aqui ou era confiscado ou era destruído mesmo. Chegava destruído o aparelho, não funcionava. Então, foi um grande desafio. Nós três conseguirmos fazer toda essa burocracia para conseguir chegar na sua casa o aparelho intacto e funcionando para que você consiga trabalhar com ele. Tem uma pergunta aqui, doutores. A pergunta da Dan. Ela está perguntando se tem alguém no Rio de Janeiro. Vocês vão responder, mas antes eu quero dizer uma coisa. A nossa intenção com esses cursos é que a gente tenha cada vez mais profissionais aplicando no Brasil inteiro, porque esse aparelho ele é tão importante para a saúde humana que o Dr. Jerry ele fala que ele deveria ser a primeira coisa a ser feita antes de qualquer outra terapêutica. Porque além dele medir como o corpo está, ele dá um parâmetro, ele faz uma correção incrível do seu fluxo de energia, evitando assim que você venha a fazer a utilização até de medicações desnecessárias. É aquela história, né? Você quer melhorar o seu carro, certo? Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é balancear ele. Porque senão você pode ter um motor muito bom, mas se ele não estiver balanceado, ele não, como assim, desenvolve como ele poderia desenvolver. A síndrome da bola de boliche é relativamente um balanceamento. Só que esse balanceamento ele tem repercussões não só físicas, ele tem repercussões fisiológicas extremamente importantes, que vai atuar no seu sono, no equilíbrio do seu sistema nervoso autônomo. Então, são muitos benefícios que ajudam te ajudam para outras terapias que você pode fornecer para o seu paciente. Então, isso é muito básico, acaba equilibrando muito a questão do simpático e do parasimpático, né? Como eu falei, o sistema nervoso autônomo, que isso aí é extremamente importante para o corpo funcionar. A maioria das pessoas, nós estamos com o simpático ativado, nós estamos tensos. O corpo ele está liberando uma quantidade muito grande de hormônios de estresse. Isso atrapalha de uma forma muito intensa o funcionamento do seu organismo. Aí não tem como você restaurar o seu corpo.
A gente sabe aqui, ó, o doutor Felipe foi para academia hoje, pegou lá um halteres, rompeu algumas células musculares, algumas cartilagens e tal. O que o corpo precisa? Restaurar. Mas se ele tiver em estresse, com baixa voltagem, ele não consegue fazer esse processo de restauração. Imagina isso um dia após o outro. Um dia após o outro. O corpo fatalmente vai desenvolver um sintoma. E aí a gente quer tratar o sintoma, certo? E esquece que existe uma lógica física por trás do funcionamento dessa estrutura aqui, que nós chamamos de corpo humano, que é fantástico. E aí você, nesse curso, claro que esse curso não é só esse curso, tem várias outras coisas que a gente tem que fazer para melhorar o nosso aprendizado, mas esse curso, ele põe uma semente em você que em nenhum outro local você vê. Isso é verdade. Quando a gente entende um pouco sobre o biomodulador, a gente começa a entender a frase que o Davi tanto gosta de falar, que o aparelho é único, né? Que o biomodulador é único e realmente você tenta... até a questão do corpo estar inflamado, às vezes é aquela questão da inflamação crônica, né? Se dá por baixa voltagem também, porque o corpo não consegue atingir uma voltagem adequada para resolver o problema. Então, você vai ver aquelas pessoas que teve uma lesão ou muscular ou até uma contusão, né? Que tem dores ósseas, enfim. Às vezes ele está sofrendo de tudo aquilo porque o corpo não conseguiu chegar num nível para resolução. E o biomodulador, ele realmente faz isso, ele ajuda o corpo a chegar nesse ponto. Então você vê as pessoas conseguirem recuperar mais rápido de uma lesão, melhorar dores que tinham antes e agora não tem mais. Então, isso é fantástico. Eu estava pensando, assim, analisando por que eu sou tão apaixonada, né, por esse aparelho. E aí eu fui perceber que é lógico, né? Principalmente porque eu estudo bastante as frequências, as ondas mentais, além de ver o bem-estar que ele proporciona para a gente após a sessão de recarregar sua voltagem, ele também, gente, faz um trabalho muito legal quando você coloca uma peça no aparelho que você acopla chamada biotransducer. Esse aparelho, que é acoplado ao aparelho principal, que a gente pode chamar de aparelho praticamente independente, mas ele não funciona sozinho. Ele precisa estar conectado ao biomodulador Tenant. Ele faz um trabalho de frequências em todo o corpo, reorganizando com os solfejos, reorganizando com as frequências matrizes. Quem aí está assistindo o meu trabalho lá pela plataforma Meu Fluxo vai entender cada vez melhor disso. Lá eu explico bastante o que o Dr. Raimund Reif tentou explicar em 1930 para o mundo e foi tão rechaçado e foi tão humilhado. Destruíram o laboratório dele, né? Ele que criou microscópios para nos ajudar nessa questão de investigação das células, dos parasitas. Ele também fez essa decodificação das frequências e a gente também encontra essa parte das frequências no biomodulador. Então, assim, é um aparelho que acrescenta demais na minha terapêutica, no meu fazer profissional. E eu tenho usado esse aparelho também, além do NeuroSpa e além do aparelho da Matron. Eu tenho utilizado o biomodulador com muito sucesso na reprogramação mental e tem feito resultados incríveis, porque quando a gente consegue praticamente, como diz o doutor Davi, descolar a bateria do carro que está ali parado, o carro está sem carga nenhuma, poxa, já é algo fenomenal. E aí aquele motor começa a funcionar, ali sim você sabe que está tudo certo, então você vai devolvendo carga e o próprio corpo tem essa habilidade inata de restauração. Deus é maravilhoso, Ele fez o nosso corpo como a máquina mais perfeita que vocês possam imaginar. Então nós temos sim essa extrema capacidade de autocura
tá? Como terapeuta, eu falo isso para vocês porque eu vejo isso o tempo todo. Situações que seriam impossíveis. O corpo ganha um pouquinho de atenção na alimentação mais correta, na devolução de energia, na higiene mais correta e em outros fatores que vocês vão aprender no curso, que a gente vai entregar esse mapa todinho. Não vou falar tudo aqui, né, doutores? Então, o nosso corpo é algo lindo, 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 e tá só esperando você dar mais atenção. Então, gente, nós estamos fazendo aqui essas lives para poder promover o curso, dar uma pitadinha, um saborzinho para vocês degustarem um pouquinho, para estarem lá conosco nesse evento maravilhoso, certo? Provavelmente na quarta-feira nós vamos também estar falando uns 20, 25 minutos sobre a síndrome da bola de boliche. Aqui, ó, o Fernandes perguntou como se sabe que eu estou com a síndrome da bola de boliche. Então, na quarta-feira, 8h15, nós vamos falar um pouquinho como você pode fazer esse diagnóstico aí na sua casa, você saber se você está ou não com a síndrome da bola de boliche. Nós vamos aqui dar mais uma pitadinha para vocês. Hoje eu vou publicar aqui no meu feed o nosso flyer do evento, para vocês saberem qual o telefone que vocês podem entrar em contato, já garantir a vaga de vocês. Claro, né? A quantidade de pessoas é limitada. Vagas limitadas. Vagas limitadas, nós temos espaço, também não dá para dar atenção para muitas pessoas, porque normalmente as pessoas me perguntam assim, dá para ser online? Dá para ser online? Olha, esse curso não dá para ser online. Ele tem que ser presencial, a gente tem que pegar no aparelho, sentir em você qual é a sensação do aparelho, fazer todo o processo de diagnose que a gente ensina no nosso curso, que é extremamente importante para isso. Tá certo? O que você acha até para complementar essa fala sua, Davi, é a questão seguinte, quando a gente faz presencial também, até falando do aparelho do biomodulador, você ganha tempo fazendo presencial, porque vão ter coisas que se a gente ensinasse você online, você ia demorar um tempo e talvez esse tempo que você estivesse fazendo, você está executando errado. Então, porque é um detalhe, são coisas que você vai aprender a teoria num dia. Aí no dia seguinte você vai aplicar e fala, opa, calma, achei que era mais simples. E aí, até o manejo do aparelho, como pegar, como ter o tato sentir o ponto certo de aplicar, conseguir examinar de forma correta o seu paciente. Então, tudo isso influencia. E aí, quando você aprende isso já com a gente na prática presencial, aí as coisas começam a ganhar mais corpo e você consegue ter mais eficiência no seu tratamento. Eu vejo, Felipe, que eles economizam um ano e meio, né, nesse cursinho de final de semana, porque eu vejo você e eu, que a gente adquiriu o aparelho, viu a parte teórica, até a gente pegar a mão mesmo que a gente passa no curso, demorou um pouquinho, né? Foi assim, foi uma questão da gente trabalhar muito e discutir um com o outro, como que é, tal, depois ir até lá aos Estados Unidos, conversar com o Tênis, com toda a equipe dele, ter a noção do qual é o melhor jeito de se fazer, entendeu? Porque ele vai atualizando protocolos e o fato pelo fato da gente ter o contato próximo, a gente consegue ter esse acesso muito fácil e consegue, beleza, agora faz sentido essa aplicabilidade, a gente conversa, tem discussão, então, com certeza, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos de trajetória já encurtada, com certeza. Sem contar Exatamente. que aqui é tudo em português, né? Lá é tudo em inglês. E a gente faz essa peneira mesmo, a gente traz tudo para vocês, do melhor. A gente pega sempre o melhor de tudo e aprofunda com vocês, tira as dúvidas,
Cada um vai ter o momento de fazer a aplicação, por isso que a turma é reduzida. A gente tem realmente uma ocupação e uma dedicação em realmente ter uma quantidade de alunos direcionados para que um faça no outro e a gente ter o nosso momento de conversar, de compartilhar, de receber a terapêutica, de sentir e de falar, nossa, eu me senti muito bem, eu estou diferente de ontem, tal, eu dormi melhor. Então a gente tem um momento do pós também, a gente tem uma interação, tem a parte do material que esses alunos vão receber, a gente continua tirando dúvidas dos alunos. Então realmente é um curso muito diferenciado que a gente preparou, né, por um bom tempo e só vem tendo sucesso. A gente está indo para o terceiro SBB Brasil. É com muita alegria que a gente espera a próxima turma agora, nesse mesmo mês de outubro, no fim desse mês. Quem quiser saber mais é só chamar a gente no privado, no particular, aqui no próprio Instagram, que a gente vai dando mais orientações, tá bom? Como fazer a inscrição. Eu vou responder a Fernanda aqui, a gente termina por hoje, vamos nos encontrar novamente na quarta-feira, 8h15. Fernanda, Combinado. não é só para médicos. Qualquer pessoa de saúde e outra, lá nos Estados Unidos, pessoas comuns mesmo fazem o curso para poder ter o aparelho e utilizá-lo em casa. Nós já tivemos pessoas inscritas no curso justamente com essa finalidade. Ah, meu filho tem isso, eu comprei o aparelho para poder dar assistência para o meu filho, eu queria melhorar a aplicabilidade dele, e é assim que as pessoas fazem. Então, assim, é um aparelho de fisioterapia que faz uma diferenciação no funcionamento do nosso corpo, como vocês vão aprender no curso, tá certo? Então, é um aparelho diferenciado. Eu estou me despedindo de vocês aqui, espero vocês 8h15, espero vocês no nosso curso maravilhoso. Como eu falei, daqui a pouco eu já vou publicar no feed como vocês podem entrar em contato para fazer a inscrição do curso, ok? É isso aí. E vai valer muito a pena o investimento de vocês, porque vocês vão conseguir ajudar muitas pessoas e além de se ajudarem também. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês aqui nessa live maravilhosa. E não percam a próxima live, porque nessa live o Dr. Davi vai falar como identificar se você tem a síndrome da bola de boliche, para você já ficar ligado, se organizar para fazer o curso ou para buscar essa terapêutica no Brasil com os profissionais que já estão habilitados. Beijo no coração de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um beijão. E até Beijão. quarta, viu? Tchau, tchau. Até. Tchau.